I'm so glad that the Lord brought me out. I'm so glad that the Lord brought me out. If it had not been for Jesus, where would I be? I'm so glad that the Lord brought me out. Oh, I've been happy since the Lord brought me out. I've been happy since the Lord brought me out. If it had not been for Jesus, where would I be? I'm so glad since the Lord brought me out. I've been shouting since the Lord brought me out. I've been shouting since the Lord brought me out. If it had not been for Jesus, oh, where would I be? I'm so glad that the Lord brought me out. Glory! Aren't you glad? Aren't you glad? Let's sing it. Aren't you glad that the Lord brought you out? Aren't you glad that the Lord brought you out? If it had not been for Jesus, oh, where would I be? I'm so glad that the Lord brought me out. Oh, I've been singing since the Lord brought me out. I've been singing since the Lord brought me out. If it had not been for Jesus, oh, where would I be? I'm so glad that the Lord brought me out. Aren't you glad of it? We're marching to Zion, a beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, that beautiful city of God. Oh, we're marching to Zion. Beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, that beautiful city of God. Let those refuse to sing who never. The sermon, Does God Change His Mind?, was delivered on Tuesday evening, April 27th, 1965, at the Embassy Hotel in Los Angeles, California, United States of America. O sermão Muda Deus Seu Parecer foi pregado no dia 27 de abril de 1965, terça-feira à noite, no Embassy Hotel em Los Angeles, Califórnia, Estados Unidos da América. God, let us remain standing with our heads bowed just a moment. Deus, permaneçamos de pé de cabeça inclinada só por um momento. Heavenly Father, we thank you for every graceful thing that you have given to us. We're unworthy of any of your blessings. These are certainly unmerited blessings that we receive. Pai Celestial, nós te agradecemos por cada coisa que por graça tu nos tens dado. Somos indignos de qualquer das tuas bênçãos. Estas são, sem dúvida, bênçãos imerecidas que recebemos. And we pray, God, that you'll continue to be with us, just walking in and feeling this wonderful spirit in the meeting. I know it comes from you. E rogamos, Deus, que tu continues a estar conosco, simplesmente entrando e sentindo este maravilhoso espírito na reunião. Eu sei que ele vem de ti. So I pray, Father, that you'll continue to honor the meeting tonight with your presence and heal all the sick and the afflicted. Grant it. May this be a great night that we'll not forget soon because of your presence. We ask it in Jesus' name. Amen. Assim rogo, Pai, que tu continues a honrar a reunião esta noite com tua presença e cures todos os enfermos e aflitos. Concede isto. Que esta seja uma grande noite da qual não esqueçamos logo por causa da tua presença. Pedimos isto no nome de Jesus. Amém. I want to apologize for keeping so late last evening. I will try to be faster tonight, and just so that we can hurry up and pray for the sick.
Quero me desculpar por tê-lo segurado por tanto tempo ontem à noite. Tentarei ser mais rápido hoje à noite, e assim possamos nos apressar e orar pelos enfermos. I certainly felt good about last night's meeting. It seemed like that there was many people got healed, and I had plenty of support. Everybody praying and together. That's the way we stand. So the Lord bless you. Eu certamente me senti bem com relação à reunião de ontem à noite. Deu a impressão que houve muitas pessoas que foram curadas e eu tive abundante assistência, todos orando e em união. É dessa maneira que suportamos. Portanto, o Senhor os abençoe. Now, I think tomorrow night we're to be, I guess they've already announced it, it's another place. All right. Agora eu acho, amanhã à noite deveremos estar, suponho que já anunciaram isto, é outro local. Muito bem. Now, let's turn in the book of Numbers, the 22nd chapter, right quick for just a little text to pass a few comments, and then we're going to place them most of the time in the prayer line. Agora abramos no livro de Números, capítulo 22, rapidamente, para apenas um pequeno texto para fazer alguns comentários e então dedicaremos a maior parte do tempo à fila de oração. Billy said he gave out an enormous amount of cards, 200 or 300 of them, and it'll take quite a while to get them through the prayer line. So I will just speak for a few minutes, not over 30 minutes if possible, and then start the prayer line, pray for the sick. Billy disse que distribuiu uma enorme quantidade de cartões, 200 ou 300 deles, e vai requerer um tempo e tanto para passá-los pela fila de oração, de modo que eu vou falar por apenas alguns minutos, não mais do que 30 minutos, se possível, e então começar a fila de oração, orar pelos enfermos. In Numbers 22nd chapter and the 31st verse. I wish to read this. Em Deuteronômio, desculpem-me, Números, capítulo 22, versículo 31, gostaria de ler este. And the Lord opened the eyes of Balaam, and he saw the angel of the Lord standing in the way, and his sword drawn in his hand. And he bowed down his head and fell flat on his face. E o Senhor abriu os olhos a Balaão, e ele viu o anjo do Senhor, que estava no caminho, e a sua espada desembainhada na mão, pelo que inclinou a cabeça e prostrou-se sobre a sua face. This may sound like a rude little text, or just to give a stand to have our healing service. And I'm going to try to have the prayer line started by 9 o'clock, if possible. Agora, isto pode parecer um pequeno e rude texto para somente para dar um suporte e ter nosso culto de cura. E vou tentar ter a fila de oração começada por volta das 9 horas, se possível. Now, I want to take the subject tonight, does God change his mind? Agora quero falar sobre o tema esta noite, muda Deus seu parecer? You know, we can change our mind, and because we learn a little different, we know we were wrong. But I don't believe that God can change his mind, because if he does, then he certainly could not be infinite, and he could make a better decision if he would change it. Você sabe, nós podemos mudar nosso parecer e porque nós aprendemos um pouco diferente, nós sabemos que estávamos errados. Mas eu não creio que Deus possa mudar seu parecer, porque se ele pode, então ele certamente não poderia ser infinito e ele poderia tomar uma melhor decisão se ele a mudasse. So the faith that I have in him that he doesn't change his mind, because if God ever makes a decision, he has to stay with that decision. See? Assim, a fé que tenho nele, que ele não muda seu parecer. Porque se Deus alguma vez toma uma decisão, ele tem de permanecer com essa decisão, está vendo? And each time the same problem comes up, he's got to act in the same way he did the first time, or he acted wrong in the first time. See? So it gives us somewhere to have a basic faith. E toda vez que o mesmo problema surge, ele tem de agir da mesma maneira que agiu da primeira vez, ou ele agiu errado da primeira vez. Está vendo? Assim, isto nos dá algum lugar para ter uma fé básica. Now we cannot, yes, faith isn't just a loose leaf, something that you can
fly it here and over somewhere else. It's something that's got to be sure. It's got to be stable. Agora, nós não podemos, sim, fé não é uma folha solta, algo que se possa fazê-la voar por aqui e por alguma outra parte. É algo que tem de estar seguro, tem de ser estável. And now, I cannot base my faith upon some theory. It's got to be a proven fact before I can have faith. E agora, eu não posso basear minha fé em alguma teoria. Tem de ser um fato provado antes que eu possa ter fé. It's like a man choosing a wife to marry. Why, he's got to have faith in that woman he marries, or he certainly is fixing himself for a lot of trouble. See? Exatamente como um homem escolhendo uma esposa para se casar. Ora, ele tem de ter fé nessa mulher. Se ele se casa com ela, ele certamente está se expondo a muitos problemas, está vendo? So you got to have faith, some solid facts, some faith to base it upon her word, upon what somebody else has said or something. He's got to have something to place his faith on. Assim, você precisa ter fé, alguns fatos incontestáveis, alguma fé sobre a qual basear isto, sobre a palavra dela, sobre o que alguma outra pessoa tenha dito, ou alguma outra coisa. Ele tem de ter algo sobre o que pôr sua fé. So I feel that to meet God, there's just one thing that I can base my faith upon, and that's His Word. Deste modo, eu sinto que, para satisfazer Deus, há somente uma coisa sobre a qual eu posso basear minha fé, e essa é a sua palavra. Because we have different ideas. For near all of us, we'd sit down and go to even talk about something to eat. Well, we would differ on something to eat, and we made different. Our appetites are different. Porque nós temos diferentes ideias. Praticamente todos nós, se nós sentássemos e fôssemos até mesmo conversar sobre algo para comer, ora, nós discordaríamos sobre algo para comer, e nós somos feitos diferentes, nossos apetites são diferentes. And therefore, it makes our churches, we see they're different in their ideas of what's right and what's wrong. That gives us everyone a privilege to take a choice. E, portanto, isto faz nossas igrejas. Nós vemos que elas são diferentes em suas ideias do que é certo e do que é errado. Isto nos dá a cada um o privilégio de escolher conforme nossa vontade. But to me, I believe that the Word of God is right. I don't believe it's of any private interpretation. I believe it's just what it says, that's the truth. Mas, para mim, eu creio que a palavra de Deus é certa. E eu não creio que ela seja de particular interpretação. Eu creio que é exatamente o que ela diz que é a verdade. And that's the way I take it, just on the basics of it being the Word of God. And I haven't got faith enough maybe to make all of it act, but I certainly won't stand in the way of somebody who did have faith enough to make it act. E é assim que eu recebo, baseado em ela ser a palavra de Deus. Agora, eu não tenho fé suficiente, talvez, para fazer tudo isto atuar, mas eu certamente não desejaria atrapalhar alguém que tivesse fé suficiente para fazê-la atuar. Like, for instance, Enoch had enough faith that he didn't have to die. He just took an afternoon stroll and got tired here on earth and just walked on up to heaven. Como, por exemplo, Enoque teve suficiente fé de que não tinha de morrer. Ele simplesmente deu uma volta à tarde e ficou cansado aqui na terra e simplesmente subiu caminhando para o céu. I'd certainly like to have faith like that, but I hope that we do get that faith someday as we grow on into Him. Eu certamente gostaria de ter fé assim, mas eu espero que de fato tenhamos essa fé algum dia, à medida que crescemos nele. Now, our reason I chose this place because it seems like that here, to me, is one of the places in the Bible that would be a critical place for the text tonight, because it looks like that God did change His mind and told Balaam one thing to do and then told him something else to do. Agora, a razão por que escolhi este lugar foi porque parece que esse aqui, para mim, é um dos lugares na Bíblia que seria um lugar crítico para o texto esta noite, porque parece que Deus mudou seu parecer e disse a Balaão uma coisa para fazer e então lhe disse uma outra coisa para fazer. So I thought maybe just for a while we try to straighten this out just a little and see what he really told him. Assim, eu pensei em talvez só por um pouco tentarmos endireitar isto só um pouquinho
e ver o que ele realmente lhe disse. So now, to outline this, we know that Balaam was a prophet, and Balak was the king of Moab at the time. Assim, agora, para delinear isto, nós sabemos que Balaão era um profeta e Balaque era o rei de Moabe na época. And they were not infidels up at Moab. They served the same God that Israel served. Because Moab, the nation, was founded by Lot's son, by his daughter. And so they served the same God. E eles não eram infiéis em Moabe, eles serviam ao mesmo Deus que Israel servia. Porque Moabe, a nação, foi fundada pelo filho de Ló, com sua filha, e, portanto, eles serviam ao mesmo Deus. If you notice, their sacrifices and everything was just exactly the same, bullocks and also the rams, speaking the second coming. Se você notar, seus sacrifícios e tudo mais eram exatamente a mesma coisa, bois e também carneiros, falando da segunda vinda. And now, if fundamentalism is all that God requires, then Moab was just as fundamental in his offering as what Israel was. E agora, se fundamentalismo é tudo que Deus requer, então Moabe era simplesmente tão fundamental em suas ofertas como era Israel. But we find that now Israel is in the line of following the Word of God to a land that had been promised them. Mas nós os encontramos agora. Israel está seguindo na linha da palavra de Deus para uma terra que lhes tinha sido prometida. And they come, here would be a type of the natural and spiritual meeting. And when the natural and spiritual meets, there's always a collision because they run right head on into each other. E eles se aproximam. Aqui seria um tipo do natural e do espiritual se encontrando. E quando o natural e o espiritual se encontram, há sempre uma colisão, porque eles colidem frontalmente um contra o outro. And Israel here, I want to represent it as a spiritual church, and Moab as the natural church, just the church, what we call church natural. Israel aqui seria, eu quero representá-lo como uma igreja espiritual, e Moabe como a igreja natural, apenas a igreja, o que nós chamamos de igreja natural. And we're all sure that there is a church and there is a bride coming out of that church. We know that that is true. E todos temos certeza de que há uma igreja e de que há uma noiva saindo dessa igreja. Nós sabemos disso, que isso é verdade. And they clash here. And we notice that when they clashed here, it come under something that I would like to speak a moment on. As soon as they clashed and one seen what the other was doing, there was a great impersonation, one of the other. E eles se chocam aqui. E notamos que quando se chocaram aqui, isto aconteceu sob algo de que eu gostaria de falar por um momento. Então logo se chocaram, e um viu o que o outro estava fazendo, houve uma grande personificação um do outro. And that's where we find it today, that we do get too much impersonations. And when you do that, you're always in trouble. You cannot live the other fellow's life. E aí é onde encontramos hoje que nós realmente temos personificações demais. E quando você faz isso, você está sempre em dificuldades. Você não pode viver a vida de outro. We cannot impersonate something. We must be just what we are. You must never try to, if this fellow does something because he does it, you think you have to too. You don't do that. Não podemos personificar alguma coisa. Nós temos de ser simplesmente o que somos. Você não deve nunca tentar. Se esse sujeito faz algo porque ele o faz, você pensa que tem de fazer também? Não faça isso. You're an individual to God, and we mustn't try to impersonate each other. Você é um indivíduo para Deus e não devemos tentar personificar uns aos outros. And now Israel, right in the line of duty, marching on their way to by a commandment of God to a promised land, they clash with Moab, another group of believers. E agora Israel, perfeitamente no cumprimento do dever, marchando em seu caminho a um comando, por um mandamento de Deus, para uma terra prometida, eles se chocaram com Moabe,
um outro grupo de crentes. And I hope this doesn't sound too bad, but the little illustration I want to make here is Moab been settled down in a land. He was more like an organized affair. E espero que isso não soe muito mal, mas a pequena ilustração que quero fazer aqui é Moabe estando estabelecido em uma terra. Era mais como uma coisa organizada. He had his celebrities and his dignitaries of his kingdom, but Israel was just a wanderer. They had no certain place they went. They just wandered as the Lord led them. Ele tinha suas celebridades e seus dignitários do seu reino, mas Israel era somente um viajante. Eles não tinham nenhum lugar definido aonde iam. Eles somente viajavam como o Senhor os guiava. I believe also Balaam later in his prophecy said that people would not be among the nations, it would just be a scattered. And that's what it's always been. Agora eu creio também, Balaão mais tarde em sua profecia disse, o povo não estaria entre as nações. Ele seria apenas um disperso. E isso é o que ele sempre tem sido. And we find out the clash come just as Cain and Abel. They also came together in a clash. And them being brothers, and both of them of the same mother, Eve. E conferimos que o choque ocorreu. Do mesmo modo como Caim e Abel, eles também se encontraram em um choque. E sendo irmãos, e ambos da mesma mãe, Eva. And we find that they realized that they were mortal and they had been put out of life, out of the garden of life, and they both were trying to find a way to get back in there. E descobrimos que se deram conta de que eram mortais e tinham sido postos para fora da vida, para fora do jardim da vida. E ambos estavam tentando encontrar uma maneira para voltar para lá. And if you notice, both boys was very religious. Cain was just as religious as Abel was. E se você notou, ambos os rapazes eram muito religiosos. Caim era simplesmente tão religioso quanto Abel era. And they both built altars, otherwise a church. They both made sacrifice, they both prayed. And they served God, both of them, but one of them served him wrong. E ambos edificaram altares, falando de outra maneira, uma igreja. Ambos fizeram sacrifícios, ambos oraram. E eles serviram a Deus, ambos, mas um deles os serviu errado. I see you can be ever so sincere and yet be wrong. You can be wrong. There is a way that seemeth right, but the end thereof is the ways of death. Agora veja você pode ser tão sincero e ainda estar errado. Você pode estar errado. Há caminho que parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Now we see that this was so true with Cain and Abel. And when Cain saw that Abel's sacrifice was received. Agora nós vemos que isto foi igualmente verdade com Caim e Abel. E quando eles viram, Caim viu que o sacrifício de Abel foi recebido. And I might stop here to say, why did God receive his sacrifice? E talvez eu deva parar aqui para dizer por que Deus recebeu seu sacrifício. It's because that it was by a revelation. He understood that it was not apples, or I believe now they got the pomegranates or something that they eat in the Garden of Eden that caused sin. É porque ele era, por revelação, ele entendeu que não foram maçãs, ou eu creio que agora eles entenderam que foram romãs, ou algo que comeram no Jardim do Éden, que causou pecado. And he found Abel believed that it was blood, which it really was. E ele encontrou Adão, ou quero dizer, Abel, cria ele, que foi sangue, o que realmente foi. And Abel, by revelation, faith, offered unto God a more excellent sacrifice than that of Cain, which God testified by it, he was righteous. E Abel, por revelação, fé, ofereceu a Deus um maior sacrifício do que o de Caim, o qual Deus testificou por isto, que ele era justo. See, and the whole church is built upon a divine revelation of the Word of God. The whole, Jesus said so. Está vendo?
E a igreja inteira está edificada sobre a divina revelação da palavra de Deus. A inteira, Jesus disse que sim. One day coming down off the mountain, he said to his disciples, "Who do you say I, the Son of Man, am? Or who does people say I am?" Um dia, descendo do monte, ele disse aos seus discípulos: Quem dizeis que eu, o Filho do Homem, sou? Ou quem diz o povo que eu sou? And some of them said, "Well, you're Moses, you're Elias, or one of the prophets." He said, "But who do you say I am?" E alguns deles disseram: Bem, tu és Moisés, tu és Elias ou um dos profetas. Ele disse: Mas quem dizeis vós que eu sou? And Peter made that great statement, "Thou art the Christ, the Son of the living God." He said, "Blessed art thou, Simon, son of Jonas." And here's the great argument amongst believers. E Pedro fez esta grande declaração: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele disse: Bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas. E aqui está a grande discussão entre os crentes. Now the Catholic Church says that there he built his church upon Peter. For he said, "Thou art Peter, little stone, upon this stone, little stone, I'll build my church." Agora a Igreja Católica diz que ali ele edificou sua igreja sobre Pedro, porque ele disse, tu és Pedro, pequena pedra, sobre esta pedra, pequena pedra, eu edificarei a minha igreja. Well, now the Protestant mostly believe that it was upon himself that he built, upon him the cornerstone. But, you see, he was the cornerstone to the building. Bem, agora os protestantes, em sua maioria, creem que foi sobre si mesmo que ele edificou, sobre si, a pedra de esquina. Mas, veja você, ele era a pedra de esquina do edifício. I believe that what he built the church upon, not to be different, but you see, the question was, who does man say I am? And Peter said, "Thou art the Christ, the Son of the living God." Eu creio que aquilo sobre o que ele edificou a igreja não parece ser diferente, mas veja você, a pergunta foi, quem dizem os homens que eu sou? E Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. He said, "Blessed art thou, Simon, son of Jonas. Flesh and blood never revealed this to you." You never learned this by going to a seminary. See? You never learned this by some man-made affair. Ele disse, bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, carne e sangue nunca te revelou isto, tu nunca aprendestes isto por fazer um seminário. Vê, tu nunca aprendestes isto por alguma coisa feita pelo homem. But my Father which is in heaven has revealed this to you. See? Upon this rock I'll build my church, and the gates of hell cannot prevail against it. The spiritual revelation of Jesus Christ, who is the Word. Mas meu Pai que está nos céus te revelou isto. Está vendo? Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não podem prevalecer contra ela, a revelação espiritual de Jesus Cristo, o qual é a palavra. Then it be the spiritual revealed truth of the Word is exactly where the church rests. Então seria a verdade espiritual revelada da palavra. É exatamente onde a igreja descansa. I think that's what Abel had at the beginning, a spiritual revelation that it wasn't the fruit of the field or the works of our hands or so forth. It was blood, and he offered to God a more excellent sacrifice than Cain did. Eu penso que isso é o que Abel teve no princípio, uma revelação espiritual de que não foi o fruto do campo ou as obras de nossas mãos ou coisas assim. Foi sangue, e ele ofereceu a Deus um maior sacrifício do que Caim. We find in Abraham and Lot the same thing in a choice, because Lot went down when the time come when the spiritual and the natural church come in a clash because of the herdsmen. They had to separate one for another. And whenever this does, it sets up a jealousy. Nós encontramos em Abraão e Ló a mesma coisa em uma escolha, porque Ló desceu quando chegou o tempo, quando a igreja espiritual e a natural tiveram um desacordo por causa dos pastores. Eles tiveram de se separar um do outro, e sempre que isto acontece, causa ciúme. We find out that Abel, because God had received him, and he did not receive Cain's beautiful big offering, and he had toiled so hard for, and was religious and bowed down and worshipped and so forth.
done everything that Abel did, only he didn't have the revelation of what was the truth. Verificamos que Abel, porque Deus o havia recebido e ele não recebeu a bonita e grande oferta de Caim, pela qual ele tanto tinha labutado. E era religioso, e se curvou e adorou, e assim por diante. Fez tudo o que Abel fez, só que ele não teve a revelação do que era a verdade. So we find out that when God accepted Abel's revelation and his offering, it made Cain get jealous of Abel, and there was the first murder. Assim verificamos que quando Deus aceitou a revelação de Abel e sua oferta, isto fez Caim ficar com ciúmes de Abel, e ali ocorreu o primeiro homicídio. We find out that jealousy became between the herdsmen of Abraham and Lot, and they had to separate. Nós verificamos que ciúme passou a existir entre os pastores de Abraão e de Ló, e eles tiveram de se separar. We find out that Moses and Korah had a clash also. Jesus and Judas had a clash. Verificamos que Moisés e Corá também tiveram um desacordo. Jesus e Judas tiveram um desacordo. And as ever, it's been the same thing, and so is it today. The natural church and the spiritual church has a clash when they come together. E como sempre, tem sido a mesma coisa, e assim é hoje. A igreja natural e a igreja espiritual têm uma colisão quando se encontram. Now, the natural tries to match the spiritual, always with a carnal impersonation. But as it was with Esau and Jacob, it will not work. Agora, o natural tenta se equiparar ao espiritual sempre com uma personificação carnal. Mas, como foi com Esaú e Jacó, isto não funciona. God has His church called, named, set aside, and in the age that she lives in, He'll reveal Himself to her each and every time. Deus tem sua igreja chamada, nomeada, colocada à parte, e na era em que ela vive, Ele se revelará a ela todas as vezes. Just as He said in Romans the 8th chapter that the foreknowledge or predestination of God might stand sure. Exatamente como ele disse em Romanos capítulo 8, para que a presciência ou a predestinação de Deus ficasse firme. Esau and Jacob, before either boy was born, before they even had a chance to make a choice, God said, I hate Esau and love Jacob. For He knew what was in them from the beginning. Caim, ou quero dizer, Esaú e Jacó, antes que qualquer dos meninos houvesse nascido, antes que até mesmo tivessem tido chance de fazer uma escolha, Deus disse, eu aborreço Esaú e amo Jacó, porque ele sabia o que estava neles desde o princípio. And we know, keep that in mind, He knows what's in your heart. He knows what you mean, no matter what we say, He knows what you mean. E nós sabemos, tenha isso em mente, Ele sabe o que está em seu coração. Ele sabe qual é a sua intenção. Não importa o que dizemos, Ele sabe qual é a sua intenção. And it's always caused trouble. And the natural always tries, since Cain destroyed Abel, the natural has always tried to destroy the effects of the spiritual. E isto sempre causou problemas. E eles o natural sempre tenta, desde que Caim destruiu Abel, o natural sempre tem tentado destruir os efeitos do espiritual. We find it the same thing today. The very same thing today. It proves that it comes from Satan because it's jealousy and impersonation of truth. Nós encontramos que é a mesma coisa hoje, exatamente a mesma coisa hoje. Isto prova que isso vem de Satanás, porque é ciúme e personificação da verdade. So we really believe that God never changes His mind about what He says. He always keeps it true. Assim, nós realmente cremos que Deus nunca muda seu parecer acerca do que disse. Ele sempre mantém isso verdadeiro. But He has a permissive will. Now there where the trouble lays. Mas ele tem uma vontade permissiva. Agora, aí é onde o problema se encontra. We try to work on God's permissive will. And He will permit it, but also if we take His permissive will, though it's not right, He will make His permissive will to work out together to glorify His perfect will.
Nós tentamos operar na vontade permissiva de Deus, e Ele permitirá isto, mas também, se nós tomamos sua vontade permissiva, ainda que não esteja certo, Ele fará sua vontade permissiva contribuir juntamente para glorificar sua vontade perfeita. There's nothing will go wrong with God. He knows just where the clock's ticking at tonight. There's nothing wrong. Nada dará errado com Deus. Nós somos, Ele sabe exatamente onde o relógio está tic-taqueando hoje à noite. Não há nada errado. Every lick is hitting just exactly the way it should be. Everything. We think it's wrong, but He knows it's right. It's supposed to be like this. Cada batida está batendo exatamente da maneira que devia. Tudo. Nós pensamos que está errado, mas Ele sabe que está certo. Deve ser assim. Like at the beginning, God just permitted sin to come. He did not, that wasn't His perfect will. Como no princípio, Deus simplesmente permitiu que o pecado viesse. Ele essa não era a sua vontade perfeita. But you see, God, the great Spirit, the Father, in Him was attributes. And these things that you see displayed now is just His attributes being displayed. Mas veja você, Deus, o grande Espírito, o Pai, nele estavam atributos, e essas coisas que você vê mostradas agora são somente seus atributos sendo mostrados. He dwelt alone. He was not even God. God was an object of worship. He was the great eternal one. Ele habitava sozinho, ele nem mesmo era Deus. Deus era um objeto de adoração. Ele era o grande eterno. And in Him was attributes, such as to be Father, to be Savior, to be Healer. E nele estavam atributos tais como ser Pai, ser Salvador, ser Curador. And now how could He, first He had to be Father because it proves He was Father, but He dwelt alone. He alone is immortal. And now, but His attributes has to be displayed. E agora, como poderia ele primeiro? Ele tinha de ser pai, porque isto prova que ele era pai, mas ele habita sozinho, só ele é imortal. E agora, mas seus atributos têm de ser mostrados. Now, to be a Savior, there has to be something lost. And God cannot purposely lose anything and then redeem it. It wouldn't be becoming to His holiness and His great judgment. Agora, para ser Salvador, tem de haver algo perdido. E Deus não pode intencionalmente perder alguma coisa e então redimi-la. Isto não seria adequado à sua santidade e ao seu grande juízo. But He put man on free moral agency, knowing that man would fall. Mas ele colocou o homem em livre arbítrio, sabendo que o homem ia cair. Never knew our God, but children of the heavenly King, but children of the heavenly King may speak their joys abroad, may speak their joys abroad. For we're marching to hallelujah, the beautiful, beautiful Zion. For we're marching upward to Zion, that beautiful city of God. Oh, we're marching to Zion, a beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, that beautiful city of God. Get your handkerchief out. Take out your handkerchief just a minute. Let's give the Lord a wave offering. It ain't a sheep. But they took from the body of Paul handkerchiefs. And Hallelujah. oh, we're marching to Zion, a beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, that beautiful city of God. Hallelujah. Oh, we're marching to Zion, oh beautiful,
feel good. Praise the Lord. I can just imagine those old saints back there before Hallelujah. going into the Roman circus there, start walking up that hill, you know, up that little ramp, going up into the lines and saying, oh, we're a marching to Zion. It's beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, that beautiful city of God. The fields of Zion yield 1,000 sacred sweet before